Graça e paz, meus irmãos. É muito bom mais uma vez estarmos juntos. Quero justificar aqui a ausência da Sandra, a nossa superintendente da escola bíblica. Ela está em Rio das Ostras visitando a sua filha, né, junto com o seu marido. E então nós queremos pedir a Deus também que Deus possa estar guardando a nossa superintendente, a sua família e abençoando cada vez mais a sua casa. Eu também quero, mais uma vez, agradecer a você, né, por estar conectado e juntos, então, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu quero também lembrar o nosso culto de hoje à noite, né, a celebração da Ceia do Senhor. Dá ainda para você fazer a inscrição para o culto presencial, se tiver condição de vir, né? O culto às 19 horas também, né, será transmitido online. Então, se você também pode divulgar aí para os seus amigos, seus parentes, porque tem sido também uma boa ferramenta nesse tempo para nós alcançarmos pessoas distantes e de perto através da ministração da palavra de Deus. Nós também queremos incentivar você a participar da reunião de oração às terças-feiras, às 19 horas, né, online, e que você continue participando também aqui do nosso estudo na Escola Bíblica Dominical, Experiências Bíblicas Sobrenaturais. Então, nós vamos orar neste momento, né, pedindo a Deus aí pelos enfermos, pedindo a Deus também que abençoe as pessoas que estão com operação marcada, né, como a sogra da irmã Miliane, né? Também sei que o Paulo também está nessa luta aí também. E nós vamos pedir também pela Sheila mais uma vez e pelos demais enfermos e os outros motivos também que têm afligido o nosso povo. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a tua palavra. Queremos pedir a ti a sua graça, também a iluminação do Espírito Santo, para que possamos ter mais uma manhã abençoada e de edificação para todos nós. Queremos colocar o pedido da Miliane, que envolve os profissionais de educação, pedindo que o Senhor possa renovar as forças. Ó Deus, dá para eles também um incentivo de que aquilo que eles têm feito tem valido muito a pena. Ó Deus, pedimos que o Senhor possa também estar protegendo a saúde física, emocional de cada um deles. E assim, então, nós queremos que eles também possam ter uma experiência mais profunda contigo. Oramos de uma forma específica pelos professores universitários, as pessoas que trabalham nessa área, que eles também sejam sensíveis à sua voz, para que mais ainda possamos ter representantes do Senhor que defendam a sua causa nesse meio. Pedimos também pelos professores cristãos, que eles também possam ser renovados no Senhor, ó Deus, protegidos também de todos os ataques, ó Deus, humanos e satânicos, para que eles possam estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Abençoa a sogra da nossa irmã Miliane, faça com que as portas realmente estejam abertas e que ela tenha uma grande experiência com o Senhor e a operação seja bem sucedida. Da mesma forma, oramos pelo Paulo, para que ele também possa ser bem sucedido no procedimento cirúrgico que ele ainda vai passar. Nós pedimos pela Sheila mais uma vez, pedindo que o Senhor possa proteger a tua filha, abençoar também a família com paz e direção nesse período, e rogamos a ti também que a sua boa mão esteja com a tua filha nesse momento de cirurgia, ó Deus, e a nossa expectativa é que tudo dê certo para a glória do teu nome. Oramos também pelos enlutados, pelas pessoas que estão enfrentando problemas com sintomas da Covid-19. Pedimos que o Senhor possa estar revertendo o quadro e rogamos a Ti que essa manhã seja uma manhã esclarecedora para nós nesse assunto que envolve experiências bíblicas sobrenaturais. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. As visões sob o ponto de vista bíblico. O que a Bíblia diz sobre visão espiritual, né? Semana passada nós falamos
sobre a questão dos sonhos e falamos de que os sonhos também é uma maneira de Deus se comunicar conosco, né? Mas que o sonho, então, precisa ser discernido. Se ele for um sonho natural, nós temos que encarar isso também de uma forma natural, porque seres humanos sonham, né? E os seus sonhos também podem ser naturais, podem ser fisiológicos, podem ser psicológicos. E aí conversamos sobre o sonho profético e falamos que o sonho profético ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ter um conteúdo bíblico ou ele pode ter um conteúdo enigmático, né? Quando tiver um conteúdo bíblico, né? Quem participou da semana passada, ele precisa ser então discernido e interpretado de acordo com os símbolos bíblicos, né? E quando ele é enigmático, ele precisa ser interpretado com a ajuda de quem tem um dom especial para isso. A Bíblia fala que Daniel, por exemplo, era uma pessoa que tinha essa capacidade. José também, no Egito, tinha essa capacidade também, além de sonhar profeticamente. Então, nós precisamos caminhar nessa direção, né? Ter equilíbrio para que não possamos colocar a informação do sonho acima daquilo que a palavra de Deus diz, né? Porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, então é a partir dela que nós precisamos entender que existe essa possibilidade dessas formas sobrenaturais de Deus nos comunicar conosco, tendo a Bíblia, então, como aquela que rege a interpretação, e de que essa forma também de Deus falar conosco não deve trazer inquietação, né? Mas deve ser algo que possa trazer para nós edificação. E hoje, então, nós vamos falar sobre a visão espiritual, né? Podemos definir visão espiritual, né, como o ato de ver dentro da realidade espiritual quando se está acordado, com o propósito de advertir, consolar e edificar, né? Então, tem uma diferença aqui básica entre visão e sonho, né? Visão, você tem essa experiência quando está acordado, né? E o sonho, lógico, você tem essa experiência quando você está dormindo, ok? E tem um texto bíblico em Atos, no capítulo 10, no verso 3, né, que fala sobre Cornélio, e diz então: esse homem observou claramente, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, né? A hora 9ª, né, dentro do conceito judaico, é por volta de 3 horas da tarde, né, que era também um tempo onde os judeus e os prosélitos separavam para a oração, né? Então, nós podemos ver de que existe também uma conexão entre a entrega na oração e a experiência também de ter visões vindo da parte de Deus. Mas podemos definir, então, visões espirituais, biblicamente, como o ato de ver dentro da realidade espiritual quando se está acordado, com o propósito de advertir, consolar e edificar. Então, nós podemos ver que tanto sonho quanto visão estão bem ligados ao dom da profecia, né? Ou a uma profecia que Deus está querendo compartilhar conosco ou que deseja que possamos compartilhar com alguém. Ato de ver dentro da realidade espiritual quando se está acordado, com o propósito de advertir, consolar e edificar. Podemos ampliar isso dizendo, né, de que as visões espirituais são manifestações divinas em que subitamente Deus faz ver e por vezes ouvir coisas. E essas visões elas podem ser diurnas, podem ser noturnas e podem ser recebidas de olhos abertos ou fechados, né? Tem uma visão clássica aqui, né, com detalhes também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 10 e 11, né, quando diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso,
pois ele está orando. Então, nós precisamos aqui discernir algumas coisas. Primeiro, aqui fala que a cidade era Damasco e um discípulo chamado Ananias. Essa terminologia discípulo era para dizer que ele era um membro da igreja, né? Ele não era necessariamente uma pessoa que fazia parte, né, da alta hierarquia da igreja. Era um membro, né? E aí nós podemos perceber de que é muito interessante o fato da Bíblia afirmar esse detalhe, dizendo então que essa experiência não está reservada somente para uma elite, né? Isso também pode acontecer com pessoas que são consideradas comum, entre aspas, né, dentro da estrutura eclesiástica, né? Havia em Damasco um discípulo, um membro da igreja chamado Ananias. É assim que deve ser entendido esse texto. E ele vai dizer, então, que ele tem uma visão, né? Ele percebe isso, tem discernimento, que aquilo ali era uma experiência especial vindo da parte de Deus. Ele se coloca, então, à disposição de Deus. E o que me chama a atenção nessa visão são os detalhes, né? Desponte, vai à rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo a apelidado de Tarso, pois ele está orando, né? Então, muitos detalhes aqui, né? É uma visão com GPS, né? É muito clara, muito precisa, né? E chama muito a nossa atenção, então, esse nível de visão. Que eu também sei de que não acontece sempre desse jeito, né? Mas essa daqui é um exemplo clássico de uma visão detalhada, né? Que seria difícil não reconhecer que vinha da parte de Deus. A Bíblia fala de algumas visões assim impactantes, né? Fala da visão de Abraão em Gênesis 15, né? Veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, diz o texto, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, a tua... E haverá uma grandíssima recompensa, essa é a ideia do texto para ele, né? Ele então tem a visão aí das estrelas do céu, tal, um negócio muito interessante. A Bíblia então faz questão de dizer de que Abraão foi orientado dessa forma, né? Também fala da visão de Isaías, em Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, que ele vê o Senhor sentado no seu alto e sublime trono, Isaías 6, de 1 a 8. Também nós temos a visão do profeta Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 1, verso 1, vai falar de que Deus se manifesta a Ezequiel por meio de visões, né? Nós também temos uma outra visão clássica na Bíblia, que é a visão do profeta Daniel, Daniel capítulo 7, do verso 1 ao 8, né? Que ele também tem a visão dos 4 animais, que corresponde aos impérios, né? E também tem informações importantes sobre o final dos tempos. Nós temos a visão de Jesus no Getsêmani, né? Getsêmani, Lucas 22, 43, que fala que um anjo consolou Jesus, né? E a Bíblia vai dizer que isso foi através de uma visão também. A visão dos apóstolos na transfiguração de Jesus, Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 8, né? Que foi tão impactante que Pedro ele intenta ficar ali, né? Moisés e Elias apareceram nessa visão, a roupa de Jesus ficou claríssima, né? Foi um tempo bem marcante na vida dos discípulos. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 8, e também os textos paralelos. Poderia acrescentar ainda, né? Zacarias, pai de João Batista, que a Bíblia vai dizer que ele era um bom servo de Deus, né? Mas fala, Miliane. O que houve? Alguma pergunta, não? Não, eu falei alguma coisa? Parece que teve um som aí, eu pensei que fosse você, mas talvez tenha sido outra pessoa. Não, então vou até olhar aqui, pastor, porque não era eu não, estava com o microfone fechado. Tá bom. Então, Zacarias, pai de João Batista, né, que eu estava falando, interessante até
de que nós aprendemos alguma coisa nessas experiências, por exemplo, de Zacarias, o pai de João Batista, de Maria também, das mulheres que foram até o sepulcro embalsamar o corpo de Jesus, Paulo de Tarso, Ananias, Cornélio, e até mesmo João na ilha de Patmos. Em relação a Zacarias, por exemplo, que a Bíblia fala de que ele era irrepreensível, junto com a sua esposa, é interessante que, mesmo assim, ele precisou de uma orientação sobrenatural para que pudesse discernir o propósito específico de Deus para a vida dele, né? E ele até não passa no teste, porque ele não entende direito aquilo tudo que estava acontecendo, fica até mudo durante um tempo, né? Ele acaba sendo, então, um exemplo para nós de que nós precisamos também entender de que Deus usa meios, né, sobrenaturais, que a Bíblia prova, para se comunicar conosco, né? No caso de Maria, foi o inverso, né? Mesmo ela sendo uma adolescente, né, discriminada na época por ser mulher, e ela recebe um grande privilégio de ser a mãe do Messias. Ela não entende tudo, né? Recebe aquela visão através do anjo lá, mas ela então se dispõe a estar na mão de Deus para que o propósito de Deus pudesse se cumprir, né? Então, a história de Zacarias e de Maria mostra para nós, né, de que mesmo eles tendo conhecimento da palavra, né, mesmo eles fazendo parte do povo judeu, eles precisaram de uma ação sobrenatural para entender alguns aspectos que envolviam diretamente, né? Então, nós entendemos de que a Bíblia também coloca isso como exemplo para nós, para que nós possamos estar abertos, mas não ingênuos, com discernimento, para que possamos ter esse tipo de experiência, se Deus assim desejar. Também as mulheres que tinham ido ao sepulcro embalsamar o corpo de Jesus, né? E aí, então, nós temos visão de um anjo dizendo para elas de que Jesus não estaria mais ali, está vivo. Paulo de Tarso, que é um exemplo clássico, né, de que precisava de ter também algo mais impactante para que ele pudesse ser convencido. E foi algo tão impactante na experiência de Paulo, de que ele depois compartilha 2 vezes, né, no livro de Atos, sobre essa experiência da conversão dele, compartilhando mais alguns detalhes, né? Também Ananias, que era assim também algo importante que houvesse essa manifestação diferente para que pudesse ser compartilhada, porque afinal de contas era Saulo de Tarso, né, que estava matando todo mundo. E é interessante que eu já falei aqui de que ele era um discípulo, né? Não foi Pedro, né? Não foi João que foi endereçado para falar com aquele que seria uma pessoa tão estratégica na propagação do Evangelho, né? Mas Deus concedeu uma visão, então, a um membro da igreja para que pudesse ter esse privilégio de ser o discipulador de Paulo, o Ananias. Também Cornélio, que a Bíblia vai dizer, então, também de que essa questão não é um privilégio só daquelas pessoas que se dizem parte, né, direta do corpo de Cristo, mas algumas pessoas que são sinceras e que buscam a Deus com sinceridade, essa porta do reino é aberta para elas através de visões também. Depois, mais na frente, nós vamos falar sobre isso. Em algumas partes do mundo hoje, né, principalmente nas partes onde o evangelho não tem muita liberdade de ser pregado, muitas pessoas têm sonhos e visões, né, e através desses sonhos e visões eles se convertem ao Senhor Jesus. Continua sendo, então, uma maneira prática de Deus compartilhar a sua vontade com pessoas neste tempo. E João, na ilha de Patmos, né, todo o livro de Apocalipse é fundamentado em visões. Então, eu quero deixar claro aqui de que a Bíblia coloca as visões como uma grande possibilidade de acontecer de forma conectada com a Bíblia para trazer orientação e direção para pessoas e também para o povo de Deus, né? Então, nós temos essas visões aí transcritas na Bíblia e vemos que a Bíblia é um livro cheio de visões, né? Pastor, sim. Só para não avançar, é que o Juninho fez aquela pergunta clássica.
Já ouvi dizer que Deus só se manifestava assim antes da concretização da Bíblia, antes da revelação completa, que agora Certo. Deus só fala pela palavra. Isso está Uhum. correto? Então, isso é um posicionamento teológico que eu respeito quem tem esse posicionamento, né? O nome dessa posição aí é de que entende de que os dons também cessaram, né? E aí, então, eles entendem de que aquele texto que diz assim, 1 Coríntios no capítulo 13, quando vier aquilo que é perfeito, né, deixarei das coisas próprias de menino. Quando eu era menino, falava como menino, né, mas eles entendem, então, que aquilo ali é o complemento do cânon, né? Mas parece-me que o texto está querendo dizer ali que aquilo ali é quando nós recebemos um corpo glorificado e estivermos para sempre com Jesus, né? Porque o mesmo texto vai dizer que agora permanece a fé, a esperança e o amor. O maior desse que vai permanecer é o amor. Então, está diretamente ligado, né, a um novo tempo, né? Então, respeito quem defende esse tipo de posição, mas eu creio de que não há muito embasamento bíblico para isso, né? Até porque nós podemos perceber de que no transcorrer da história também é comprovado que Deus usou esse tipo de experiência com pessoas, né? E é lógico que quando isso foi conectado com a Bíblia de forma coerente, abençoou muito a vida das pessoas. E como eu falei aqui, a Bíblia também mostra, desde o Antigo Testamento, de que as pessoas tinham conhecimento, por exemplo, da vinda do Messias, né? Que o Messias viria, e aí então eles, fundamentado, por exemplo, em Daniel no capítulo 7, pensavam de que o Messias seria o super-homem, que não iriam sofrer. Mas eles não fizeram uma leitura correta, por exemplo, de Isaías capítulo 53, de que também o Messias iria sofrer, né? E aí parece-me que no Novo Testamento, né, mesmo as pessoas tendo conhecimento de textos bíblicos, eles precisaram dessa manifestação mais sobrenatural vindo da parte de Deus para que eles pudessem estar sendo completamente convencidos e direcionados para o propósito de Deus para a sua vida, né? Então, esse posicionamento aí, Juninho, é um posicionamento que impõe também, né, que os dons também cessaram, né? Uma coisa está bem diretamente ligada à outra, e a gente não vê nenhuma indicação bíblica para isso, né? Mas é uma posição teológica que muita gente defende nesse tempo aí. Tem alguma outra pergunta, Mirjane? Não, pastor. Só o Aloysio, em algum momento, comentou que também podia ser audição e não visão, lembrando de Samuel. Isso, então. Mas aí nós vamos estudar isso melhor quando nós falarmos da experiência da voz audível de Deus, né? A voz audível. Aí nós vamos ver aqui hoje que existe uma pequena diferença entre essa experiência da voz audível com aquilo que é denominado por muito comentarista como visão eterna, que seria uma percepção, né? Quase comparada a um pressentimento. Acho que nós vamos ver aqui. Mas na visão a gente vê e ouve algumas coisas, né? Então, nesse posicionamento aí, ele está corretíssimo. Então, posso definir a visão espiritual como o ato de ver a realidade espiritual de forma espetacular, em forma de aparição, né? E aí tem esse texto de novo aqui que eu já li, vou ler de novo. Ora, vem em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, o que lhe respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama Direita, procura por Paulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, né? Então, para ter de forma didática, né, uma ampliação desse assunto, nós podemos destacar aqui tipos de visões espirituais: visão aberta em êxtase e visão interna, né? O que seria a visão aberta? É o ato de ver a realidade espiritual de forma espetacular, em forma de aparição, mesmo estando de olhos abertos, né? Não estando necessariamente em êxtase, né? A capacidade de perceber o reino espiritual
interagir com ele, né? E aí, o Cornélio, por exemplo, ele teve esse tipo de visão, né? Vou aqui ler de novo a definição, né? É o ato de ver a realidade espiritual de forma espetacular, em forma de aparição, mesmo estando de olhos abertos, não estando necessariamente em êxtase. É a capacidade de perceber o reino espiritual e interagir com ele, né? Aí vem aqui a experiência de Cornélio. Eu agora vou usar a versão da NVI, da nova versão internacional. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e dizia... Gosto dessa expressão aqui, e viu claramente, né? E viu claramente. Então, quando se tem visão aberta, não importa se você está de olho aberto ou de olho fechado, né? E não necessariamente você precisa estar, né, numa experiência de um culto, né, louvando muito a Deus ou alguma coisa assim. A visão, na verdade, te apanha, ela chega para você. Também tem a visão aberta em êxtase, que a Bíblia vai colocar isso de uma forma bem específica, né? Que é a entrada na realidade espiritual debaixo de um êxtase, né? E aí você perde um pouquinho a noção daquilo que está acontecendo à sua volta, e você pode ter essa experiência também de olhos abertos ou de olhos fechados, né? Aqui em Atos, no capítulo 22, do verso 17 e 18, né, vai dizer isso, ó. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Essa é uma experiência que Paulo teve, né? Paulo teve visão aberta, Paulo teve visão aberta em êxtase, Paulo teve visão interna, né? E aí ele vai falar muito claro aqui de que essa experiência específica, ele estava orando e sobreveio a ele um êxtase. Ele faz essa ligação entre esses dois fatos, que ele orava e que de repente então veio um êxtase sobre ele e ele tem uma visão, né? Uma visão, algo espetacular aconteceu naquele momento. A experiência de Pedro, né? Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, ele também vai ressaltar isso, Lucas vai ressaltar isso na experiência de Pedro, né? Sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Essa daqui é interessante, de que ele não estava pensando em visão, né? No caso de Paulo, lá em Atos capítulo 22, ele estava no templo e estava orando, né? Aqui não, aqui ele estava pensando na comida, né? Ele estava com fome. E aí, nesse período, então, ele é pego, né, pela visão, vem um êxtase sobre ele. Então, essa experiência é chamada de visão aberta em êxtase, né? E, por último, tem a visão interna, que é a percepção que algo está acontecendo ou que vai acontecer, né? Não em forma de aparição, sim de percepção ou pressentimento, né? Geralmente é acompanhada da declaração, é como se eu estivesse vendo, né? Então, não há imagens, mas há uma percepção forte. Isso acontece na experiência lá de Paulo, quando ele está naufragando lá no navio, e ele então faz essa afirmação, dizendo-lhe: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Lendo o contexto, a gente percebe de que ele está afirmando, né, de que ele tinha essa informação interna, essa percepção, mesmo antes de acontecer, né? É certo que a circunstância apontava que algo poderia acontecer, mas ele é preciso em dizer, né? Porque depois até ele vai dizer, de uma forma bem específica, de que haveria dano, mas não haveria perdas de vida, né? E essa percepção, então, que
pode ser comparada com algo parecido como um pressentimento também, é chamada, por muitos comentaristas, por visão interna. Visão interna. Semana passada, alguém estava querendo falar sobre o déjà vu, né, que é uma experiência que o Espiritismo diz, de que lembranças de vidas passadas, né? Aí eu queria deixar bem claro que essa experiência de visão, né, não tem nada a ver com isso, porque essa questão do déjà vu é explicado até cientificamente. É um problema de conexão lá dos hormônios, dos neurônios, né, que eles ficam atrasados para passar determinadas informações, né? Quem tem muito tipo dessa experiência, a fazer uma tomografia, né, uma ressonância magnética, às vezes acusa isso, né, de que tem uma dificuldade em que os olhos veem algo, né, primeiro, antes de que o cérebro envie uma informação. Então, quem tem esse tipo de experiência, ela pode, né, se for evangélica, provavelmente é um problema de neurônio, né, que não é muito sério, né, segundo aquilo que eu pesquisei. E uma pessoa também que não é evangélica pode ter dessa forma. E uma pessoa que também não é cristã, ela pode estar influenciada por demônios, né? Então, a questão de visões bíblicas não tem nada a ver com déjà vu, ok? Pastor, nada a ver. eu aguardei, a Rose fez uma pergunta aqui, eu não sei se eu entendi. Ela colocou assim: é possível ter uma visão rápida de um lugar e depois estar no lugar ao qual teve essa visão? Eu não entendi, assim, bom, você pegou a ideia? Certo. Então, parece-me que ela está querendo dizer de que ela teve, ou se é possível ter uma visão, né, de um determinado lugar, depois passam uns dias, sei lá, um tempo, aí ela vai ver que ela está exatamente naquele lugar. Possível mas as visões bíblicas, elas visam advertir, consolar, edificar, né? Mas, então, eu preciso olhar o conteúdo da visão, o que ela vai trazer, né, de crescimento, de informação prática, né? Digamos assim, eu estou aqui, aí de repente eu me vejo em Bangu. Para quê? Né? O que isso vai mudar de forma prática? Pode ser que essa visão seja o meu desejo, né? Aí eu poderia ter até um desejo melhor de estar em Miami, na Califórnia, por exemplo. E aí esse desejo, então, faz com que eu possa ter essa impressão, mas não tem nada a ver com o espiritual, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com uma questão psicológica minha, né? De que o meu inconsciente está querendo manifestar um tipo de desejo, sentimento. Aí eu preciso fazer esse tipo de separação. A visão bíblica, ela tem conteúdo, ela tem informação, ela serve para divertir, para consolar, para edificar. Ela tem os propósitos que a profecia tem, porque ela acaba sendo uma ação muito vista dentro da realidade profética, né? Então, eu preciso separar essas duas coisas. Nós também somos seres, né, humanos que também têm funções psíquicas, emocionais. Aí precisamos fazer essa diferença. A visão bíblica, ela visa trazer para nós uma informação, trazer para nós direção, trazer para nós consolo, né? Trazer para nós advertência. Se não tiver esse conteúdo, a gente pode encarar isso como uma experiência natural, né? Pastor, o Juninho ele pergunta se qualquer pessoa pode ter um relacionamento do nível dos profetas ou apóstolos com Deus. Claro que sim, né? Porque senão a Bíblia não colocaria que Elias, que é tão emblemático, né, que a gente coloca como alguém que ora e cai fogo do céu, destemido, né, luta contra os profetas de Baal, confronta Acabe,
E aí Tiago, no capítulo 5, vai dizer que ele era semelhante a nós. Aí eu vejo ali que é um incentivo de Tiago, irmão de Jesus, de falar de que, no ponto de vista de Deus, né, não existem essas pessoas que são tão especiais, que viveram num tempo especial, que eles receberam determinadas manifestações que nós não possamos receber. E a Bíblia fala que tudo é possível ao que crê, a Bíblia fala que estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então, ela não define uma classe especial. Os profetas foram usados de uma forma específica dentro da época deles. Nós podemos ser usados de uma forma específica, impactante dentro da nossa época também. Parece-me que isso daí que é um erro de interpretação da Bíblia, que faz com que as pessoas, então, elas não entendam que Deus também possa se manifestar de uma forma mais especial e impactante para elas e através delas. Espera aí que agora tem uma grande aqui da Catilene. Okay. Uma vez eu estava tomando café e ouvi Ai, desculpa, meu celular. E ouvi os passos da pessoa que trabalha na minha casa. Vou voltar, tá? Porque ficou confuso. Uma vez estava tomando café da manhã e ouvi os passos da pessoa que trabalha na minha casa chegando pela lateral. E na hora eu ouvi assim, ela vai entrar e vai dizer que a mãe dela morreu. Achei estranho e ela demorou um pouco para entrar. Depois entrou e disse que era o dia mais triste da vida dela, que ela tinha acabado de receber a notícia de que a mãe dela tinha sofrido um acidente e tinha morrido. Fiquei tão impactada que não tinha reação. Por que ouvi isso se não tinha como mudar nada? Então, olha só, parece que o que você teve foi aquela mesma percepção que Paulo também teve, né? E aí, de alguma forma, Deus estava querendo te mostrar de que ele deseja se comunicar com você de uma forma mais profunda. E é lógico que você, não tendo um discipulado nesse nível, né, ou não tendo muito conhecimento, ficou assustada com esse tipo de informação. Mas pode ser, então, de que, a partir daí, e agora também tendo essas lições, você pode ficar mais aberta para ser informada por Deus através dessa maneira diferente, né, que Deus tem de se comunicar com o seu povo. Parece que você teve uma visão interna, né, que é essa percepção, né, e que você, por falta de experiência ainda, não soube fazer direito não é a melhor palavra, de usar direito esse tipo de informação para aquele determinado momento, né? Mas tudo indica de que foi uma forma diferente de você ter recebido um aviso. É importante saber o contexto geral. Se você, nessa época, já era crente no Senhor Jesus, né? E de você, então, fazer esse tipo de avaliação, porque você teve uma informação sobrenatural, sem dúvida alguma, foi uma informação sobrenatural, porque o conteúdo comprova isso, né? E aí parece-me de que, a partir de agora, você está mais preparada para discernir em relação a essas informações sobrenaturais que podem acontecer. Ela falou que ela tinha pouco tempo de convertida, pastor. Então, mas isso não importa, se é muito tempo ou pouco tempo. Não, pouco tempo acho que para administrar, né, a informação. Isso, beleza. Então, aí talvez por isso que foi tão chocante, né? Mas assim, pode ser que no transcorrer da sua vida venha mais informações nesse nível. E agora você está mais preparada, mais tranquila. Administrar da forma correta. Por quê? Porque os crentes hoje, principalmente aqueles que vêm de uma tradição mais conservadora, eles às vezes rejeitam esse tipo de experiência, né? E aí perde alguma coisa que Deus possa estar querendo falar ou fazer através deles, né? E tem outros que banalizam, então precisa ter essa capacidade de administração, né? O texto que nós lemos fala de que quando nós buscamos uma vida de oração, de devoção, de relacionamento mais profundo com Deus, existe essa possibilidade, então, dessa experiência, como outras, né, de termos visões espirituais. A Bíblia é clara em mostrar isso.
Então, a gente tem que ver isso com equilíbrio, não rejeitar e também não banalizar, né? Parece-me que é isso. No meio mais pentecostal, neopentecostal, em muitos lugares é banalizado. No meio mais tradicional, é rejeitado. Então, tem que se encontrar um equilíbrio entre esses dois pontos extremos aí. A Lorenza coloca aqui, quando a gente ouve alguém te chamando e vai ver e não tem ninguém lá, ou sente a presença de uma pessoa chegando e não tem ninguém. Isso daí. Precisa aprofundar o relacionamento com Deus, né, para que possa saber se isso é fruto de uma experiência psíquica, que é uma impressão dela, né, que na verdade não tem ninguém chamando, ela que está pensando dessa forma. Ela precisa também orar, porque pode ser uma intervenção maligna para trazer perturbação para ela, e pode ser, né? Samuel, por exemplo, na Bíblia, ele demorou, né, 2 vezes, foi só na terceira vez de que ele pôde discernir, né, a questão de que era Deus querendo chamá-lo para uma experiência mais profunda. O que a gente precisa entender é de que, juntamente com isso, nós temos, com essa experiência sobrenatural, nós temos a Bíblia, né? Então, primeiro, a gente tem que entender de que é possível que essa experiência aconteça. Segundo, essa experiência pode ser fruto da minha mente, né, do meu psique, pode ser fruto de uma ação diabólica e pode ser fruto de Deus falando comigo daquela maneira. E aí tem a questão da paz que excede todo entendimento, né? Da paz que é o árbitro no nosso coração, né? Da nossa percepção de discernimento, né? Que todos os crentes têm. Então, eu não preciso ficar com medo dessas experiências, eu preciso aprender a administrar essa experiência. No caso da Lorenza, especificamente, parece-me que até agora as experiências não dizem nada. Se não dizem nada, elas têm que ser postas de lado. Se tiver mais informação, se tiver mais detalhes, aí sim que a gente merece fazer uma reflexão. E aí eu sugiro para que ela possa orar a Deus, né, de uma forma bem sincera e falar para Deus, Deus, se isso aí vem do Senhor, que o Senhor possa me ensinar como administrar. Se não vem do Senhor, que essa experiência cesse. Okay? Ela comentou também dos vultos. Né? E essa coisa de ver vulto é uma coisa muito curiosa, né? Me lembro, assim, quando eu era criança, na minha casa, se falava muito isso, porque havia um grande comprometimento com o espiritismo, e isso era, né, muito falado. E hoje em dia, se eu vejo um vulto na minha casa, eu repreendo em nome de Jesus, porque está amarrado. Tá certo. Então, aí, Lorenza, aí já está ficando uma coisa mais clara, entendeu? Então, esses vultos, então eu penso de que você já tem que começar a fazer como a Miliane faz. Eu acho que você já deve repreender, né? Porque aí já tem mais informações de que não é coerente com aquilo que nós vemos como visões bíblicas, ok? Que trazem edificação, que adverte, que consola, que direciona, né? São mais perturbadoras, né? Ou são exclusivamente perturbadoras, né? E Deus não é Deus de confusão. Então, eu creio que você repreender isso aí. Um dia desse, se quiser passar aqui no gabinete para a gente orar junto sobre isso também, vem aí com a sua mãe, seu pai. Eu vou ter prazer em estar orando junto com você aí. Porque com essas informações que você está dando, parece, né? E você pode ficar tranquila também, porque o diabo tenta, mas ele cai por terra. Então você pode ficar tranquila de que isso é perfeitamente solucionado através da oração da fé, através de um posicionamento em Deus. Você vai ficar livre disso, como a Miliane também já ficou. Mais alguém, Miliane, aí? Não, pastor. Podemos. Ok. Então, como interpretar visões bíblicas? Primeiro, Deus pode dar visões para as pessoas hoje em dia. No entanto, essa experiência deve ser encarada com equilíbrio. Okay?
eu volto a dizer para vocês, as visões têm que ter conteúdo. Você tem que analisar os detalhes da visão. Ela tem, assim, né, um propósito bem ligado à profecia, que é consolar, né, exortar, edificar. Então, preciso analisar esse contexto. Preciso também dizer para vocês de que visão não é tão frequente. Se você tem visão espetacular todo dia, eu te convido a procurar um neurologista, um psiquiatra, ok? Porque não é normal. Por quê? Porque é uma experiência tão impactante de que teu corpo humano, né, teu psique não suporta muito isso se for tão frequente. Por isso que Deus também não permite que seja tão frequente, ok? Quando você vê o livro de Atos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem mais ou menos uns 30 anos de ocorrência, né? E aí, então, tem várias coisas que acontecem ali. Né? Num período de 30 anos, aconteceu muita coisa impactante que foram escritas e até algumas outras que não foram. Mas, às vezes, nós olhamos e pensamos que todo dia, então, tinha um anjo na casa de Paulo, na casa de Cornélio. Não era assim, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio e administração nessa época que nós vivemos aí, que é tão confusa, favorável ao engano, né? Então, tem que ser sincero com você, dizendo de que essa experiência não é uma experiência tão frequente. Se for frequente, provavelmente tem alguma coisa a ver com o seu psique e também com o seu emocional, ok? As informações vindas da parte de Deus, elas são específicas, né? E elas têm conteúdo e elas servem para consolar, para edificar, para divertir. Então, Deus não vai mostrar para você uma galinha, né? Sem que haja um complemento dessa questão aí de uma forma prática. Deus as tem usado em partes do mundo onde há pouca ou nenhuma mensagem do Evangelho. Isso é comprovado aí pelas escolas de missões, né? E é uma maneira bem interessante de nós vermos, então, de que isso está em operação também no século XXI. A visão deve estar de acordo com as Escrituras, né? A Bíblia é a maior revelação que nós temos hoje, né? Então, nós precisamos seguir aquilo que a Bíblia diz. E só acreditamos em visões porque a Bíblia diz que é possível que elas aconteçam e a Bíblia também dá para nós um direcionamento de como interpretá-las. As visões devem ser úteis, transmitir algo coerente com as Escrituras, geralmente associado com bom senso, né? Então, deve ser algo útil, prático, né? Que transmite algo coerente com as Escrituras e deve ser acompanhado com bom senso, ok? Também, quando recebemos uma visão de alguém, né, como até mesmo uma profecia, nós precisamos observar o testemunho de quem entrega a visão, né? Apocalipse 19:10 vai falar, né, que o testemunho do Senhor é o espírito da profecia. Então, eu preciso saber como é que está a minha vida com Deus, né? Como é que está a vida da pessoa que entregou a profecia, a visão para mim, né? Porque Apocalipse 19:10, como outros textos, me dão direito, né, a responsabilidade também de fazer esse tipo de avaliação. Ainda, se a visão... Você precisa perceber isso, né? Se a visão visa encorajar e consolar, ela só será verdadeira se quem recebe a visão estiver em correta postura diante de Deus, né? Porque tem alguém que está em pecado, né? Aí alguém chega e fala assim, Deus é contigo, né? Tem alguém que, por exemplo, quer roubar. E aí a pessoa vai dizer para ela assim, olha, eu tive uma visão que Deus me diz que você vai ser bem-sucedido nesse empreendimento que você está programando. É lógico que essa visão não veio de Deus, ok? Porque ela vai ser só verdadeira, vindo da parte de Deus, se a postura estiver correta diante de Deus, para a pessoa que recebe. Observar se o conteúdo da visão é alertar a pessoa para um conserto, para um quebrantamento, para se voltar para Deus, né? Então, geralmente as visões são dadas também com esse conteúdo, né? Ressaltando a necessidade de um conserto, de um quebrantamento, de se voltar para Deus. E observar se o propósito final da visão é exaltar, mostrar a sabedoria, a grandeza, a majestade de Deus Todo-Poderoso.
né? Porque quando recebemos uma visão e temos a certeza de que não havia um meio humano para que aquilo pudesse ser compartilhado daquela maneira, então nós ficamos impactados com a sabedoria, com a grandeza, com a majestade do Deus Todo-Poderoso, né? E sempre também ter o cuidado de não colocar num pedestal quem é usado por Deus nesse tipo de coisa, né? Porque é uma forma de Deus se manifestar, como existem tantas outras, né? E, por último, quando recebermos uma visão, né, ou termos uma visão, é esperar que ela se cumpra, ok? Se ela não se cumprir, a gente também vai ter que entender de que provavelmente aquela visão não vem de Deus, ok? Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22, coloca um parâmetro em relação a isso, que tem a ver diretamente com a profecia também, né? Alguém fala um negócio para mim. Um dos critérios é eu ficar tranquilo, guardar no coração, esperar se aquela coisa vai se cumprir ou não e seguir a minha vida normalmente, né? Olha o texto de Deuteronômio 18, 21 e 22. Se disseres em teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele, né? Então, de uma forma muito prática aqui, é colocado uma maneira também da gente discernir se aquela visão vem ou não vem do Senhor, ok? Então, assim, eu estou terminando aqui o meu conteúdo de hoje. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta, e também a Miliane propôs de que alguém pudesse compartilhar uma experiência. A Catirene até já compartilhou um pouco de algo que aconteceu com ela. Não sei se mais alguém tem alguma experiência que gostaria de compartilhar. Escreve no chat rapidinho que sim, que aí a gente abre o microfone para você falar. Pastor, eu estava pensando que às vezes a nossa psique ela nos trai mesmo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado. Não, na verdade, eu nem ia falar de visão, não foi nada isso, não. Mas às vezes a gente, né, pensa que Deus está falando alguma coisa a respeito de algo porque a gente está muita vontade de que as coisas sejam de uma determinada maneira e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque nós somos enganados, sim, pela nossa psique, mas a gente também precisa, e a gente precisa ter certeza e clareza de que Deus fala sim, né? E a nossa intimidade com Ele é que vai ser o termômetro desse discernimento espiritual. Então, são as duas coisas, assim, porque o meu receio é que existem também as pessoas que estão frias no relacionamento com Deus, não têm um relacionamento de busca de Deus, e aí elas começam a dizer e sair por aí dizendo que não, que Deus não fala, né, que é tudo bobagem, que não precisa orar porque vai acontecer o que Deus quer mesmo. Então, eu acho que a gente está vivendo no mundo das duas coisas. Ninguém colocou no chat ali que deseja compartilhar nenhuma visão, então eu vou bem compartilhar uma coisa engraçada, né? Das minhas... Eu até anotei, gente, eu tenho tanta coisa maluca, tantas coisas, mas eu vou contar uma para vocês que para mim foi muito impactante. Em 2012... o meu marido ele recebeu um diagnóstico muito ruim, muito ruim. Eu vou encurtar totalmente a história para vocês entenderem que o que aconteceu. Ele fez uma ressonância magnética da coluna e quando chegou o resultado, ele foi ao ortopedista, o ortopedista falou que ele estava com um câncer muito agressivo e que ele não tinha nem que estar preocupado com a coluna dele porque ele ia morrer em 2 meses. E isso foi no dia do meu aniversário. Foi muito impactante, né? Óbvio. E aí a gente começou uma peregrinação que durou 1 mês por vários médicos. Mas numa das consultas dele, quando o oncologista foi examinar o exame, eu entrei no banheiro da clínica e eu orei para que Deus desmontasse qualquer situação, para que Ele nos desse estratégias, e a palavra que veio à minha mente foi engano. Engano. E depois de um tempo de quase 1 mês, a gente descobriu que os laudos estavam trocados e aquela pessoa que tinha aquele resultado não era o meu marido.
Só que, no meio dessa confusão toda, eu tive uma visão de que eu descia a escada do meu quarto para a parte dos fundos da minha casa, segurando um bebê no colo. E, bom, na minha casa não tinha aquela escada, não tinha como estar. E naquele momento, né, eu já não era nenhuma garotinha, eu pensei, bebê no colo, né, não faço ideia do que é isso. Aí tivemos várias, assim, eu orando com algumas amigas, a Catilene entre elas, a gente teve várias percepções do que seria aquele bebê no colo, mas, enfim. Era a Sofia. Era a Exato. Sofia. O meu bebê no colo foi a Sofia, e quando eu descobri que estava grávida da Sofia, eu fiz uma reforma na minha casa, e para melhorar a conexão da parte de cima com a parte de baixo, eu fiz uma escada. Só que no dia que o Vitor Perru mandou a escada para mim, mandou o projeto da escada, porque até então eu só tinha falado para ele que eu precisava de uma escada, no dia que ele mandou o projeto da escada, bom, não preciso nem dizer para vocês que era a minha escada, né? Então, assim, foram vários cuidados de Deus. Primeiro, dele me dizer que era engano aquela situação toda. E o segundo, dele me dar um alento, uma percepção que eu, na verdade, só fui entender completamente 3 anos depois, quando eu fiquei grávida da Sofia e comecei a reformar a casa. Beleza. Então, na fase, né, que a maioria das pessoas que estão aqui na sala do Zoom aqui hoje estão, o que você deve ter em mente? Primeiro, Deus, ele vai pegar você. Então, se ele quiser te dar uma visão, certamente você vai ser pego de surpresa por essa visão, ok? Como aconteceu, por exemplo, com a Miliane. Então, assim, fique tranquilo em relação a essa situação. Se você tiver que ter uma visão impactante, geralmente, né, vai acontecer dessa forma, que você vai estar não pensando em nada, né, talvez num tempo de oração, né, ou andando pela rua, e de repente você é pega por alguma coisa que tem coerência com a Bíblia, com uma coisa que tem conteúdo, né, com uma coisa que serve de uma forma prática para te dar direção ou para dar direção para alguém, ok? Então, isso é um ponto que eu acho que é importante. Por exemplo, quando o pai de João Batista, Zacarias, ele estava lá no turno dele lá, ele não estava pensando em ter uma visão, né? Quando Cornélio estava orando, ele não estava orando especificamente para ter uma visão, né? Então, na fase que você está, o que vai acontecer? Geralmente, você vai ser pego por isso, se Deus assim quiser se revelar a você através dessa forma. Então, coloque tranquilidade no seu coração em relação a isso. Agora, como já foi falado aqui, se o conteúdo da visão tem vulto, se o conteúdo da visão ele tira a tua paz, se o conteúdo da visão não é claro, você deve deixar a pessoa estar vivendo de uma forma normal, vai vivendo a vida, ok? Não deixe essas coisas te perturbarem, e se você se sentir perturbada, você repreende isso no nome de Jesus, ok? E aí é lógico que você está entrando num propósito de se aprofundar com Deus. O próprio Deus vai encaminhar a você a detalhes, e você deve conversar com crentes mais experientes para que possa te dar orientação a respeito disso. Eu vi algumas perguntas surgindo aí. Pastor, Miliane. tem 2 aqui. Rose, eu vou falar as 2, que aí você vê como é que responde. A da Rose é assim: uma profecia de Deus depende de quem a recebe acreditar ou não para acontecer? Isso. Então, Rose, depende da profecia, ok? Tem profecias que têm um aspecto condicional, né? E aí, nós vamos estudar sobre profecia. E estaremos vendo também sobre a questão de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento e discernimento de espírito, né? E quando estudarmos sobre isso, aí então a nossa ampliação do assunto vai dar para você uma resposta ainda mais detalhada a respeito disso. Mas eu queria então dizer para você que tem algumas profecias que são condicionais, né? Assim, meu povo que se chama pelo meu nome, aí tem que se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra.
mas então é condicional. Então, tem algumas profecias que são condicionais, tem algumas profecias que não são condicionais, depende de eu crer ou não crer, ok? Por exemplo, a Miliane teve a visão que estava com a filha, né, no braço. Ela não disse nem que sim e nem que não. Aconteceu. Ok? Porque essa profecia que Deus deu para ela não era condicional. Mas existem profecias condicionais, que dependem de um posicionamento. Tem outras profecias que não são condicionais. É uma maneira de Deus falar do que vai acontecer e ponto final. E a Tamires, ela colocou uma coisa bem interessante aqui. Quando uma pessoa é levada a visualizar uma batalha espiritual, com anjos e demônios guerreando pela vida de alguém, é um tipo de visão? Ou visão é só comissão ou futuro? Eu acho que tem missão, futuro e tem propósito. É um tipo de visão, né? E aí é uma visão específica sobre batalha espiritual de algo que está acontecendo. Porque quando nós temos uma visão, né, e a visão está diretamente ligada a discernimento de espíritos e profecia, ok? A gente vai precisar aprofundar isso nas nossas próximas aulas aí. O que precisa acontecer é de que a gente tem que saber o que fazer com a informação. E aí, desse nível detalhado que você falou, há uma batalha espiritual em operação e que, de uma certa forma, Deus está chamando você para interferir profeticamente nesse negócio. É claro que é isso aí, né? Mas quando nós estudarmos sobre profecia, aí vamos estudar sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, associada à profecia. E aí nós vamos ver de que aí já é uma outra categoria, porque é a categoria da questão de ter o dom da profecia, né? Porque nós podemos receber aspectos proféticos ou sermos usados esporadicamente através de visão, de sonho. Mas tem algumas pessoas no corpo de Cristo que eles são chamados para esse ministério. Então, a questão do sonho, das visões serão muito mais frequentes na vida deles e eles também terão que aprender a administrar e interpretar essas coisas para que possa dar a sua contribuição para a expansão do reino de Deus na face da terra. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua participação. Espero você no culto à noite, na terça-feira, às 19 horas, na reunião de oração, e também no próximo domingo, às 9h40, na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, então. Senhor, eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, minhas irmãs, interessadas em crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E eu peço que esses estudos possam abrir a realidade espiritual positivamente na vida deles, para que eles possam crescer mais na graça e no conhecimento. Que nós sejamos uma igreja que não rejeita e nem banaliza, ó Deus, essas experiências sobrenaturais. Que o Senhor possa também conduzir as pessoas da igreja valorosas dentro daquilo que nós chamamos, ó Deus, de administração profética dos dons espirituais. Que essas coisas aconteçam no nosso meio para trazer ainda mais crescimento qualitativo e quantitativo para a nossa igreja. É a nossa oração, Pai, pedindo ao Senhor que se alguém ficou confuso, se alguém não entendeu, que o Espírito Santo possa completar aquilo que não foi dito, ou que nós possamos ter a oportunidade de conversarmos pessoalmente com essa pessoa para que os esclarecimentos possam ser vistos. Obrigado pelas experiências compartilhadas aqui hoje, porque isso mostra que, de uma certa forma, o Senhor tem agido de uma forma sobrenatural aqui também no meio do teu povo. É a nossa oração, pedindo o restante de domingo abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar para a Miliane, eu lembrei de uma coisa aqui que aconteceu no final do ano passado. No final do ano passado, a Maribel, ela chegou aqui na igreja para participar do ensaio do louvor e ela, depois, à noite, quando chegou em casa, ela dormiu e ela teve um sonho. E o sonho era de que a igreja estava vazia, não tinha ninguém na igreja, a não ser o Ministério do Louvor e eu pregando lá na frente. A primeira impressão dela, isso há mais ou menos novembro, dezembro do ano passado, foi que talvez ia acontecer um problema sério na igreja,
e haveria um esvaziamento. E ela até relutou de compartilhar comigo isso para que eu não ficasse preocupado, né? E aí, então, aconteceu a pandemia, né? E aí, no primeiro culto que nós chegamos aqui para fazer a transmissão online, aí ela teve a oportunidade de ver o sonho dela se cumprindo, né? Ela nunca ia imaginar de que aquilo que ela sonhou se cumpriria nesse período de quarentena, de pandemia, né? Mas ela teve esse tipo de sonho em novembro, dezembro do ano passado. E só para dizer para você um exemplo prático de alguma coisa que pode acontecer com a gente, né? Que na hora a gente de repente não entende, não fica perturbado, e depois então o próprio Deus se encarrega de mostrar para nós qual é o propósito daquela informação. Então, eu só queria colocar uma coisa que você falou aí, né, pastor? Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito afobadas, muito ansiosas com que a resposta, que a interpretação seja imediata de alguma coisa. E porque é normal, a gente fica, né? Mas a experiência, pelo menos que eu tenho, assim, situações que Deus me permitiu vivenciar isso, algumas tiveram intervalos muito longos de tempo. Foram coisas assim. Essa história que eu contei, antes tinha uma outra situação que meio que condicionava a profecia, depois teve a visão da escada e do bebê em 2012, e o engano, e a Sofia nasceu em 2015. Quer dizer, foram mais ou menos 5 anos para eu entender uma palavra que Deus havia dado sobre a minha família. Ela começava lá em 2010 e ela terminava, que ela não termina, mas né, ela se tornou concreta em 2015. E eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco, assim, estou até colocando isso como testemunho mesmo, né? Às vezes Deus fala que Ele vai fazer alguma coisa na nossa história e a gente acha que se aquilo não acontece em alguns meses, é porque Deus não está fazendo, não está cumprindo, né? A gente entra de ficar incrédulo de que Deus pode transformar aquela realidade, mas eu acho que a gente tem que ter uma certa tranquilidade de que o tempo que a gente está vivendo nessa terra, todo ele vai ser debaixo desse controle, desse cuidado de Deus. Então, só termina quando acabar, gente. Não tem. Isso aí. Só porque eu acho que às vezes a gente fica muito com essa afobação, né? Bom, pessoal, vamos fazer aquela nossa abertura aí? O pessoal que está tímido por causa do frio? O pessoal está com frio, não quer ver a câmera? Vamos lá. Vai ter a foto aí, ó. Vamos fazer a nossa foto final, então? Então, queridos, eu quero, em nome da Sandra, agradecer a presença e a participação de vocês na nossa EBD. Desejar um domingo abençoado e até domingo que vem, pessoal. Tchauzinho. Tchau. Bom feriado. Obrigada. Bom feriado para nós. Bom feriado. Tchau, galera.